Bem-vindos ao canal Ali Valquíria Terapias Holísticas. Eu sou Alessandra Rodrigues Cabral e hoje estou trazendo um pouco mais sobre a radiestesia. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre os aparelhos radiestésicos e radiônicos. Fique ligados no canal, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever. Dando sequência ao vídeo anterior, onde a gente falou um pouco sobre a história da radiestesia, a última pergunta que eu tinha na minha apresentação era o que era a radiônica. Voltando a ela, então o que é a radiônica? A radiônica é um processo de, após mensurar essas energias, seja uma energia ruim, seja uma energia boa, seja uma energia de qualquer elemento, o que a gente faz com elas? Então, através da radiônica, que foi uma nova linha de estudo que surgiu entre a radiestesia, foi possível fazer aparelhos em que é possível fazer essa transmutação dessa energia, para que a energia esteja vibracionalmente estável com um elemento. O elemento aqui a gente pode falar que é uma pessoa, uma casa, um animal, uma planta, algum ambiente que precisa ser trabalhado. Então, através desse estudo foi possível criar o que a gente chama de máquinas radiônicas, em que é possível identificar essas energias e transmutar ela. Como funciona isso, né? Um aparelho radiônico, ele vai conseguir sintonizar uma energia ou uma frequência vibracional que não é detectável por modos usuais, através da percepção extrasensorial do operador do aparelho ou da máquina radiônica, e a partir daí é possível fazer o envio das informações para interagirem com o campo energético do elemento, de forma que essa programação possa restaurar o equilíbrio do ser. Meio complexo de falar assim, mas nos próximos vídeos eu vou explicar um pouco mais sobre o que é essas energias, como que a gente lida com essas energias e o que fazer com elas, né? Falando um pouco então, como que foi o surgimento dessas máquinas radiônicas. Ela surgiu através do Dr. Albert Abrams. Quem viu o vídeo anterior vai lembrar que eu falei um pouco sobre ele, que ele foi um dos primeiros doutores a trazer a radiestesia para dentro da medicina, tanto que os outros médicos, colegas de profissão deles, não aceitavam o que o Dr. Abrams falava, mas das 12 livros que ele escreveu sobre medicina, 2 deles foi falado sobre a questão de diagnósticos em relação à radiestesia. Ele estudava muito a questão da radiação humana energética, né? E ele chamou de eletrodiagnóstico. Então, a partir de um diagnóstico num paciente, ele conseguia identificar qual tipo de doença estava afetando aquele paciente. E esse diagnóstico era através das máquinas radiônicas que ele criou. Então, nessa imagem do meio aí, a gente pode visualizar ele trabalhando ali, mexendo num negócio meio louco, tem um cone, tem uma... a gente poderia dizer que é uma bomba de motor, alguma coisa assim. Esse aí foi um dos primeiros experimentos que ele fez em relação à radiônica com as máquinas que ele criou. Já ali na imagem ali que você pode ver que ele está diagnosticando, ele está ali com alguma coisa no estômago do paciente e o paciente com um cone na testa. Esse aí é uma máquina que ele criou do reflexofono e osciloclaste, que é essa maquininha pretinha aí do lado, que você pode ver tem uns relógios de marcação, e ele usava através da identificação da conexão do paciente com a máquina, a máquina. Então ele ligava o paciente com esse instrumento e a partir desse aparelho era possível identificar a circulação de energia no corpo, e através dessa circulação,
que ele chamou da radiação, né? Através dessa radiação ele conseguia identificar qual que era a doença que estava afetando o paciente. Na sequência, depois dos estudos do Dr. Abrams, veio a doutora Ruth Brown, que ela era quiroprática, e ela aperfeiçoou um pouco os aparelhos do Dr. Abrams, e uma de suas maiores criações foi a câmera radiônica, em que era possível tirar foto, e através dessas fotos, a imagem da foto aparecia a vibração energética que a pessoa ou o paciente estava nesse momento passando ou vivendo, né? Pelo que eu precisei, não tem muito dessas imagens. A única imagem que eu encontrei é essa que está no escuro ali, que ela está segurando como fosse um raio-x. Essa é uma das únicas fotos que se encontram. E também não dá para a gente ter muita noção do que era que a gente via. Já em compensação, teve o Dr. Delaware. Ele também criou alguns aparelhos radiônicos. Os aparelhos deles são usados até hoje. E ele também criou uma dessas câmeras em que é possível encontrar até algumas fotos ainda. Então, no meio ali você pode ver um anel, em que ao redor dela, aquela imagem branca, dá para ver a radiação de energia desse anel. E ali dá para ver a mulher também, você vê aquele negócio branco, tipo saindo dela aqui, é a radiação da pessoa. Teve os aparelhos de Hieronymus, a base de todas as máquinas radiônicas que a gente encontra hoje em dia é através desses aparelhos. Uma coisa interessante deles, se você pesquisar lá aparelhos de Hieronymus, você vai encontrar até como fazer em casa. Então ele foi bastante utilizado por ser um aparelho prático de usar, então profissionalmente ele foi o mais utilizado. No Brasil eu já até pesquisei, né? Não são muitas pessoas que utilizam, mas sim existem as pessoas que utilizam esses aparelhos. Mas se você pesquisar na internet, você vai encontrar dos aparelhos desde R$10 mil, de uns tempos atrás, até R$200. Mas em compensação, né, a gente consegue utilizar outros aparelhos, que não precisa ser esses aparelhos radiônicos, mais comuns. Então um deles é o pêndulo. O pêndulo é um dos aparelhos, como eu já tinha dito no vídeo anterior, o pêndulo e a forquilha. São dois instrumentos principais da radiestesia que deve ser utilizado. O pêndulo, ele pode mensurar qualquer tipo de coisa, todo tipo de energia, objetos, pessoas, animais, quantificar essas energias e também, através de outros instrumentos que eu vou mostrar na sequência, identificar como fazer a mudança dessas energias. Então a gente pode ter alguns tipos de pêndulos. Eu estou aqui com o meu pêndulo de cristal. Esse aqui é um quartzo rosa. Ele, assim, qualquer pessoa pode usar um pêndulo, basta fazer uma conversão do que você quer de informação no pêndulo e estudo, prática. É muito bom estudar as questões de radiestesia e ficar praticando o pêndulo. Você vai ver que o pêndulo vai responder mais rápido quanto mais você pratica. Então, em relação à convenção, né, de um pêndulo a gente pode tirar respostas de perguntas de sim ou não, ou mensurações. Nas perguntas de sim ou não, a gente pode convencionar que no sentido horário do pêndulo é sim, no sentido anti-horário é não. E uma questão importante de você trabalhar com pêndulo é identificar o ponto zero do pêndulo. Então, normalmente os pêndulos vão ter uma cordinha, uma corrente ou algo para você trabalhar com eles. Então, o ponto zero é o ponto, a gente poderia dizer que é o ponto de equilíbrio do pêndulo, onde ele vai começar a girar. Então, se você perceber aqui, ó, se eu começar aqui com ele bem na pontinha, ele tá paradão, ele não vai girar muita coisa, não. Se eu colocar aqui, ó, no meio da corrente, ele continua parado. Já se eu colocar ele aqui bem nessa ponta,
você vai ver que ele já começa a oscilar já em círculo. Isso que o pêndulo deve fazer. Então, qualquer pêndulo que você for testar, for praticar, você tem que encontrar esse ponto zero. Esse ponto zero, você tem que identificar onde que fica esse ponto zero do pêndulo. Às vezes essa correntinha ou essa corda pode ser maior, então às vezes você vai trabalhar ele maior, menor. A única questão de trabalhar ele muito grande é a volta que ele vai dar, mas aí vai do operador do pêndulo saber qual que é o melhor formato de trabalhar. Então, só aqui já explicando. Então, quero trabalhar com o pêndulo. Então, você vai identificar, vai pegar lá teu pêndulo, vai identificar o ponto zero dele e vai programar ele mentalmente falando, mentalmente estabelecendo de que se ele girar no sentido horário é sim, e se ele girar no sentido anti-horário é não. Pode ser, estou fazendo uma pergunta para o pêndulo. Ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Isso aqui é um talvez, ou que você deve parar, ou seja pergunta, seja pesquisa que você está fazendo. Então, existem alguns tipos de pêndulos. Aqui na sequência eu tenho algumas amostras de imagens, né, dos pêndulos. Coisas que eu já identifiquei em relação a isso, né? Você consegue utilizar todo tipo de pêndulo. Eu tenho 3 tipos de mesas radiônicas, que é a mesa pessoal, a mesa de ambiente e a mesa empresarial. Eu identifiquei que os pêndulos de madeira não funcionam muito bem com a vibração da mesa empresarial. Na mesa empresarial eu vou e utilizo um pêndulo metálico. Ele responde bem melhor acredito sim, com aquele tipo de energia, já com aquele pêndulo. Então aqui às vezes, eu peguei um pêndulo e o pêndulo não girou. Às vezes é você em relação ao pêndulo, talvez a tua energia não se identificou direito para trabalhar com esse tipo de pêndulo. Então é válido testar ou de madeira, ou de metal, ou de pedra para dar uma estudada nisso também. Tem que tomar muito cuidado, porque nem os pêndulos de cristais, eles têm que ser limpos, porque eles armazenam energia. Já os outros pêndulos, como de madeira, eles não armazenam energia. Então é mais questão de cuidado do pêndulo mesmo. Aqui eu tenho algumas imagens, né, de pêndulos diversos que existem aí, pelo menos os mais comuns, né? Então o primeiro ali, o pêndulo egípcio. Até no outro vídeo eu comentei que foi identificado no Egito alguns pêndulos, né, que a gente pode chamar de pêndulo de Luxor também, pelo esse formato padrão. O segundo ali, que ele está até com a tampinha aberta, ele é um pêndulo testemunho. Ele é utilizado para radiestesia à distância. Então a pessoa não está presente, a gente coloca um testemunho dentro, ou para procurar pessoas que estão desaparecidas. Então, já até no outro vídeo eu já tinha comentado alguma coisa sobre isso. Então, pela radiestesia é possível encontrar objetos, pessoas, animais perdidos. Claro, tem que ter uma boa base de estudo e prática em cima disso, mas é possível. O pêndulo testemunho, você abre ali a tampinha e coloca um testemunho dentro. O que é um testemunho? O testemunho é um papelzinho que a gente coloca com o nome completo da pessoa e a data de nascimento, ou até mesmo um fio de cabelo, um pedaço de unha, algum objeto, às vezes uma corrente da pessoa, é possível colocar ali para ou identificar ou até trabalhar com a teleradiestesia. Ali no ladinho a gente tem um pêndulo cromático. Aquela basezinha redonda que fica no meio é que ele se mexe. E através disso é possível trabalhar com as cores. Então cada letrinha daquela é uma vibração de cor em que é possível trabalhar com a pessoa. Então através de uma cromoterapia, a pessoa está precisando de trabalhar com a energia azul. Então a pessoa coloca na vibração da energia azul e trabalha com o pêndulo. Aqui a gente tem o pêndulo universal, que é aquela bola com ângulos.
essa bola ali, né, ela mexe no eixo e ela pode ser utilizada tanto para questões de saúde quanto para ambientes. Embaixo ali a gente tem os pêndulos hebreus ou cabalísticos. Esses pêndulos, ele atuam quando você coloca o nome da coisa que você precisa trabalhar em volta deles. Então, esse papel que está grudado ao redor do pêndulo, cada um tem um significado. Então, simplificando, a gente poderia dizer: a pessoa está precisando trabalhar a harmonia. Então, a gente colocaria um papel ao redor escrito harmonia em hebreu e trabalharia com o pêndulo. Aqui a gente tem o pêndulo de Turenne, que é esse pêndulo ali com duas setinhas, né, dos dois lados. Esse pêndulo é encontrado somente na França e a função dele, ele gira as setas ali, e cada uma delas, o jeito que ela gira, ela é referente a algum tipo de energia encontrado, principalmente para ambientes. E embaixo a gente tem os pêndulos comuns. Então, que nem um pêndulo que eu mostrei aqui do pêndulo de cristal, ele é classificado como um pêndulo comum. O pêndulo comum, ele tem formas variadas, tem formatos, cores, material diferente, então a gente chama de pêndulo comum. Lembrando até mesmo, se você pegar um colar, tem um peso ali, você consegue utilizar como um pêndulo. O próximo instrumento que a gente tem aqui, ele é conhecido como aurímeter e ele serve para medir campo vibracional, principalmente campo vibracional energético humano. Então a gente consegue verificar aqui a aura de proteção e os chakras da pessoa. Ele foi criado pelo Verne Cameron e a princípio ele era para prospecção mineral. Hoje em dia ele já é utilizado para outras coisas e principalmente para medir os campos de energia. Aqui a gente tem o dual hold. O dual hold, eles são duas varetinhas seguradas e elas servem bastante para fazer detecção de energias telúricas. Então uma pessoa pode chegar no ambiente com essas duas varetas, ela estabelece um padrão. Se ela abrir, existe a presença de energia telúrica. Se ela fechar, está ok. Ou pode ser no sentido ao contrário também. Então, ela, dentro de uma casa, vai com as varetinhas segurando. Num determinado ponto em que essas varetas abrir, é onde tem a presença da energia telúrica. Ela também serve para análise corporal, né? Então, em relação a chakras e outras energias fora a energia telúrica. Aqui a gente tem um lobo-antena. Esse lobo-antena ela serve para identificar as linhas de Hartmann. Foi criada por Ernest Hartmann e a linha de Hartmann é uma rede geomagnética da Terra que ele identificou. Então ela é um vergalhão de latão de 5 milímetros, em que da forma que você for andando para o lugar, ela vai dar uma oscilada. Então ali existe presença das linhas de Hartmann. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre esses tipos de energias, né? Que nem a energia telúrica, as energias geomagnéticas e o que elas podem atrapalhar na nossa vida. Aqui a gente tem a forquilha. A forquilha foi muito falado no vídeo anterior, né? A forquilha, ela é utilizada para encontrar água. Até por curiosidade, eu estou colocando um link aqui em cima um episódio que eu encontrei do Pica-Pau, em que ele compra uma forquilha no correio para procurar petróleo. É bem divertido assim, e também traz um pouco assim, a radiestesia está na sociedade, só que a gente não dá o nome de radiestesia, ou a gente não sabe que é radiestesia. Então um desenho brincando com isso está ali, mostrando a radiestesia. Então a forquilha, né, ela é elemento para procurar água, então a pessoa segura nesses dois lados dela e sai andando, convencionando, né, que ela vibre na hora que passar num lugar de água. Aqui a gente tem os relógios radiestésicos. Ele é um conjunto de imagens, de gráficos, que a gente pode quantificar as energias e qualificar elas.
Então, um exemplo ali que está aparecendo bem ali são as flores de Bach. Esse é um material espanhol, né? Então, são os florais de Bach, e em que a gente pode identificar qual o melhor floral para uma pessoa. Então, através desses gráficos, desses relógios, a gente consegue mensurar que tipo de energia está atuando, o que fazer com elas e o que precisa além disso. Então, os relógios radiestésicos são ferramentas que traz praticidade para a radiestesia e facilidade também. Aqui temos os gráficos radiestésicos. Cada gráfico ele tem uma função energética. Cada símbolo desses são vários. Pesquisar aí, você vai encontrar vários gráficos radiestésicos. Eu tenho até no canal, eu tenho uma playlist de ativação de gráficos radiestésicos. Tem alguns gráficos lá para você ativar na sua vida. Aqui eu trouxe 3 exemplos. O primeiro ali que tem as 2 bolinhas ali são o gráfico de Luxor. O gráfico de Luxor ele é um gráfico de proteção. O do meio, que tem aquele 97, 97, 979, ele é um gráfico de vitalidade. E o último ali, que tem a estrela, é um gráfico anti-magia. Então, pensando na vitalidade, você está se sentindo fraco, está se sentindo cansado, aquela perda de energia que não sabe de onde vem, você pode estar atuando juntamente com um gráfico de alta vitalidade para poder reativar essa tua energia. E aqui a gente tem as mesas radiônicas. Aqui eu coloquei algumas outras para mostrar que existe mesa para tudo. Então, a mesa ela é uma ferramenta, né, que utiliza todas essas técnicas de radiestesia que a gente já comentou, para detectar também energia, através da radiônica, fazer a transmutação das energias. E aqui a gente também entra com a psiônica. A psiônica ela é uma ferramenta em que trabalha com a força do pensamento. Então aqui a gente pode entrar com decretos, orações, meditações, para poder modificar as energias que está atuando na pessoa. Aqui eu trouxe um pouco das referências, né? Então já tem alguns livros, são os mesmos livros do vídeo anterior. Aqui eu também trouxe um site, né, que é o radiestesia.net, em que ele fala sobre esses aparelhos radiônicos que foi criado. Então lá tem outros aparelhos também, e é interessante que lá que mostra como funciona. Tem os desenhos de como esses aparelhos por dentro e qual que é o processo deles. Não perca no próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre as questões das energias. Então nesse vídeo, depois a gente comentar tudo isso. Radiestesia, identifica energia. Radiônica, transmuta a energia. Tá, mas que energias que são essas? Então no próximo vídeo a gente vai mostrar que tipo de energia que está atuando no mundo e que pode estar nos afetando. Fiquem ligados no canal. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal para poder receber a próxima notificação. E até lá!